Fala pessoal, boa noite. No Realmente Cast de hoje, o primeiro podcast da TV, vamos falar sobre um assunto que muita gente não gosta, acha um saco, realmente vai na marra, mas é necessário, que são os cartórios. Mas antes de você começar a me instigar aqui, eu trouxe uma pessoa extremamente exclusiva, bacana, de muito conhecimento, que é um tabelião, se não o melhor tabelião do Rio Grande do Norte. Estou aqui com o Luiz Hernani, meu amigo, bacana demais estar com você aqui. Porque é o seguinte, Vitor, tá bem, cartório é muito chato, cartório não sei o quê, você é burocrata, tudo mais e tal. Quando eu comecei, naturalmente que quem me conhece aqui sabe que eu sou do direito também, tudo mais e tal, e eu sei a importância que tem a segurança jurídica que dá um cartório. Mas tem realmente a parte que pode ser melhorada, que é justamente o grande motivo de eu lhe trazer aqui é fazer esse comparativo entre a parte realmente que já existe há muito tempo, que realmente é de origem, legislação e tudo, e algo que a gente vem trazendo a novidade de hoje, tecnologia e tudo mais. Então, antes de começar com você, temos, claro, de falar dos nossos patrocinadores. Então, temos aqui a Biostratos, essa empresa bacaníssima, forte, muito bacana, está aqui com a gente desde o início. Então é o seguinte, você tem interesse em revender seus produtos, né? Shampoo, creme de cabelo, condicionador, cosméticos de forma geral, é realmente uma grande vendedora, uma grande empresa nacional. Então você que tem interesse em revender na sua loja, no seu comércio, entre em contato com eles, que com certeza você vai encontrar excelentes produtos para vender. E também, claro, temos aqui o maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual, que ele é contratado juntamente com a Wise, que é também um grande escritório de investimentos. Como assim, Vitor? O que é que faz o escritório de investimentos? Nada mais do que ele vai lhe orientar para que você possa fazer os melhores investimentos de acordo com o seu perfil. Se você não tem interesse em realmente investir, não tem saco para aprender, vale a pena sim contratar alguém profissional para fazer isso. Então ninguém melhor que a Wise. Então vamos voltar agora para cá. Luiz Hernando, amigo, apertar sua mão, a parabenizar pelo excelente trabalho que vem fazendo ao longo desse tempo. Obrigado. Queria que você se apresentasse para o povo aqui. Como eu disse antes aqui, ó, essa câmera aqui, fica aí, você fica aberta aqui, aparece, essa sua fechada aqui e aquela minha fechada. Então, Vitor, vou falar aqui para o pessoal, de forma geral, faça isso e isso. Pode olhar para aquela câmera, beleza. Mas de forma geral, pode olhar para aí que tá tudo certo, tudo tá resolvido. Meu amigo, se apresenta para todo mundo que porventura não lhe conheça ainda. Show. Bom, eu sou Luiz Hernani, sou tabelião público, já trabalho em cartório há quase 21 anos. Nem parece, né? Parece você novinho, né? Acaba novo, acaba bacana. Até isso é engraçado, porque tem um pouco daquele estereótipo de tipo tabelião, aquele cara de óculos, não sei o quê, cansativo e tal, exato. Então o cara bonitão, joga frescobol, beach tênis, joga tênis, aí vai, mas vai, deixa eu não interromper mais não, vai. Pois é, então realmente eu comecei muito novo, né? Na verdade, eu já nasci do ramo dos imóveis, assim, né? Minha mãe tem imobiliária e eu terminei enveredando por esse lado aí, né? Eu pensei em ser corretor, né? De imóveis, mas, sinceramente, até tentei com minha mãe antes de entrar na área jurídica, mas foi um fracasso total, entendeu? Foi mesmo? Mas por que assim, você acha que o trato do cliente, a flexibilidade que essa pessoa tem que ter, a ausência de certeza, o que é que... Na verdade, assim, eu acho que é muito jovem, né? Eu descobrindo ainda a vida, né? Terminei indo pelo lado de vendas, né? Com a minha mãe, mas eu nunca vendi um imóvel, né? Você assinou a escritura de uma porrada, mas vender mesmo, intermediário e fazer pois não. Mas eu acho que assim, como tudo na vida, uma porta se fecha e abre... Verdade. Várias, né? Outras, ou janela, ou porta, ou portão, o que for mais abre. E comigo, assim, né, na época, né, você, tipo, já entrando na vida adulta, né, você fica um pouco frustrado, mas hoje em dia, voltando ao passado, você vê que foi uma porta que se fechou e uma oportunidade grande surgiu para mim nos cartórios, né? Então, como eu disse, nunca... Mas você começou no cartório de alguém? Que isso é o que eu vou querer também entender pra gente ver, porque é a entrada do tabelião, como é que começa a trabalhar, se ainda é de família ou não, acho que é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Eu vou explicar isso a vocês. Então, assim, eu tentei entrar realmente na parte de corretagem, até que o dia que eu fui desistir nesse dia, na verdade, né? Eu fui mostrar um imóvel para duas senhoras e na minha experiência eu perguntei, vamos olhar esse apartamento, estava no elevador e eu perguntei, mas essa é sua mãe? Ela fez, não, nós somos irmãs, você é muito mais educada, eu não gostaria mais de ver o seu imóvel. Aí eu, não, mas eu não sabia. Ela, não,
Aí eu realmente Caramba. eu tinha o quê? 17, 18 anos e isso me marcou muito, entendeu? Aí eu Tanto, disse, você tá contando aqui hoje, claro. entendeu? Aí eu disse, mãe, não consegui mostrar imóvel, foi um Vixe. fracasso como corretora. Ela falou, Mas é um pouco de insensibilidade também das pessoas em ver o é, jovem, tá começando e pois tudo mais. é, entendeu? É uma gafe que é natural. Por exemplo, É, eu já tive verdade. situações semelhantes, já tenho aí 9 anos também de profissão do ramo imobiliário, né? Sou corretor de origem. E, cara, você tem que ter um pouco. Com o tempo você vai aprendendo, né? Mas acredito que isso pra você ter ali marcado a ponta e você então Marcou, deixar a verdade. profissão. Tanto é que eu disse, ó, não, eu não quero mais. Então, assim, talvez não fosse o meu destino realmente, né? Porque às vezes não é na primeira queda que você tem que Isso. realmente desistir, né? Então ela pensou um pouco, mas eu disse, não, eu já estava ali na atividade imobiliária e fui fazer um curso de locação. Foi quando eu descobri o direito imobiliário. Eu não sabia nem que existia Então, de realmente esse formação, você ramo. internou no ensino médio, você já começou, você fez alguma coisa, já começou a faculdade de Direito, alguma coisa Não, assim? aí eu imediatamente eu comecei o curso de direito. Hum. Só que quando eu comecei eu não tinha ainda uma ideia assim, né, Vitor, do ramo que eu ia seguir, né? Mas que eu nem sabia que existia direito imobiliário. Aí foi quando eu fui para o Rio de Janeiro para conhecer, fui para um congresso lá no Rio de Janeiro. Isso foi, sei lá, 2000 por aí, entendeu? E quando eu fui para o congresso lá, só para você ter uma ideia, eu era o único estudante de direito e muito do Nordeste que estava participando. Tanto que eu fui chamado para compor a mesa. Porque eu conheci lá o pessoal que estava organizando, ela fez, você está fazendo o que aqui? Eu disse, eu vi numa revista e eu queria conhecer o direito imobiliário. Ela fez, pois vem aqui, compor a mesa. É Aí mesmo? foi. Aí eu era o único estudante, fez uma plaquinha lá. E eu cheguei pro fotógrafo lá, só bata todas as fotos que você conseguir. Porque na época não tinha ainda Claro, é. celular, né? Ele bateu, quando eu cheguei em casa foi um orgulho. Olha, mãe, eu tô aqui na mesa do Congresso. Ela, como é que foi isso? Eu disse, não, porque eu era o único estudante de Direito e o único do Nordeste que estava participando. Então, assim, eu meio que fui mostrar, ó, não deu certo como corretor, mas as coisas estão melhorando. Mas isso acontece muito, principalmente numa área tão vasta, porque muita gente acha que é algo que se restringe muito a mostrar um apartamento e vender, mostrar uma casa e tal, e Exato, não é. Tem exato. várias nuances e que você vai realmente aprofundando. Com E aí você certeza. começou. E como é que. Tá, você teve interesse em direito imobiliário, direito, como é que surgiu a parte cartorial da coisa? Pronto, então assim, quando eu fui para esse congresso, eu disse, não, encontrei o que eu quero. Só que realmente aqui nessa época não tinha, assim, grandes oportunidades, né? Então, eu fui, eu soube que lá no História do Dr. Diógenes, da Cunha Lima, tinha uma parte especializada nisso, e eu fui tentar trabalhar lá, né? Fui algumas vezes, eu realmente, para mim tudo foi muito tendo que correr realmente atrás, porque eu não tenho tradição jurídica de nada na família, né? Entendi. Que às vezes assim, Um ramo que é é, extremamente, tem essa cronologia, né? Do pai para filho, né? O é, sobrenome no meio exato. jurídico. A gente, na prática, assim, não é que você não consegue. Mas, às vezes, quando você realmente já tem uma tradição familiar, Não, jurídica, você, uma aberturazinha de porta fica muito você tem a facilitada. facilidade. Eu realmente tive que traçar Lá. realmente a minha história, né? E quando eu cheguei lá no Instituto Dr. Diógenes, eu era muito novo ainda, não podia aceitar lá. Mas eu disse, olha, eu vou trabalhar aqui. Eu quero trabalhar de graça, eu quero aprender. Então, não, mas você ainda está você tem que estar pelo menos no quinto período e tal. Enfim, mas passaram os livros para eu estudar, até de 1000 páginas, e eu li todas. Boa. E surgiu, quando eu cheguei no quinto período, eu comecei a trabalhar de graça. E a partir de lá, né, como ninguém gostava dessa área ainda na época, o Diógenes conhecia uma pessoa que trabalhava em cartório e disse, olha, você está me ajudando aqui, eu vou colocar você para conhecer o que é um cartório. Então, aí eu fui para esse cartório, quando eu tinha 19 anos, e foi um empurrão, né? Assim, eu entender, não sabia realmente o que era o cartório, Natural, para né? que Pela servia, idade, né? lógico, Assim, é normal. então, assim, foi a partir daí que realmente eu tive o contato, né? Com 19 anos, fui nomeado escrevente, ou seja, eu trabalhava, mas eu não podia assinar, Uhum. né? Eu preparava os atos, fui aprendendo nisso. E depois, quando eu fiz 21 anos, a própria Tabeliã, aí sim, por iniciativa dela, me designou como substituto.
para trabalhar Com quantos substituto. anos? 21. Caramba! Ei, mas é um feito difícil de acontecer, porque realmente, por mais que não seja um tabelião titular, mas seu substituto, como o nome já diz, você substitui quando ele eu sai. já poder assinar, Né? Exato, né? E essa responsabilidade logo de cara tão novo e tal. Pois é, então assim, como eu disse, é porque realmente tudo comigo foi muito rápido, sabe, Vitor? Tipo, com 19 anos, primeiro que eu entrei na faculdade com 17, né? Com 19 eu já era escrevente do cartório, com 21 substituto, e com 23 eu era professor da faculdade de Direito, do último período, né? Do 10º período. As pessoas se formando, por isso que eu tenho até o hábito de trabalhar de blazer, terno, porque... Na sua cara. Tanto que eu pensei até em botar um hoje, porque eu sei, não, Luiz Hernando vai de blazer, vai de terno, que sempre muito bem vestido. Mas eu falei, não, deixa eu meu estilinho aqui tranquilo, tá tudo certo. Então foi um hábito que eu adquiri porque quando eu fui professor da universidade, fui lá da UNP. Natural, claro. Então você imagina, eu com 23 anos para dar aula para pessoa de 40, 50 anos. Para 30, 50, a idade que for. Então, assim, ele chegar, esse menino aí é meu professor, né? Então eu fazia questão de pelo menos aparentar. Seriedade, né? Que você estava ali disposto então, a. Aí eu assim, já faz parte da minha forma, realmente. Então, assim, já sou acostumado, sabe, Vitor? Então, assim, realmente foi tudo muito rápido. E passei 14 anos como substituto nesse cartório. Era Itaipu. E em 2015 eu passei no concurso para tabelião titular. Que é o ponto que eu quero chegar aqui. Então você de casa aí que acha que todo cartório vai de pai para filho e fica, que é aqueles conchaves que tem, não, logicamente que existem exceções, claro, mas não, existe sim um concurso extremamente difícil, concorridíssimo, tanto que eu vou até lhe falar que assim, para quem exerce cargos de alta função, né, tipo juiz federal e tudo mais, eu acho que a única via de permanecer na via pública e realmente uma condição financeira parecida, que no caso tende a ser melhor, é o tabelionato de notas, né? É uma tendência. Realmente, assim, não existe uma regra específica, porque varia muito, assim, da localidade do cartório, da sua competência, realmente, entendeu? Assim, de você prestar uma boa assessoria ao seu cliente, né? Porque não existe remuneração fixa, né? Exato, então, assim, você vai ter que se produzir. Então, assim, os melhores, né, vão produzir mais, né? E quem, assim, não está disposto a... quem está acomodado, de ficar só querendo reconhecer firma, autenticar xerox, não sei o que, são atividades que são importantes, lógico, tem lá a sua função, mas a gente sabe que o volume financeiro acaba sendo em outros tipos de atividade, né? E assim, porque na verdade, já entrando um pouco no ponto ali que você tocou da burocracia, né? Então, assim, porque às vezes a atividade cartorária ela é pouco compreendida, né? A gente só pensa ali no carimbo, na firma e tal, mas a gente não consegue entender o contexto, né, da atividade. Se a gente pegar a lei, mesmo a essência, para que serve o notário e o registrador? É para garantir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, né? Então, fazendo uma analogia em relação aos imóveis, por exemplo. Quando não existia o cartório, como é que você ia ter a segurança de comprar um imóvel sem saber quem era o dono, né? Então, assim, antes, quando existia cartório, você marcava lá com uma pedra, entendeu? Assim, aí você tirou a pedra, e aí, quem é o dono? Tanto que a gente até brinca, quando a gente pega umas escrituras mais antigas, que tem o memorial descritivo, que é basicamente o que vai caracterizar o lote, ou o imóvel, o que for, a gleba, enfim. E às vezes tem coisa, tipo, por detrás do rio, do riacho, não sei de onde, do engenho, não sei do quê. Derrubou o engenho, aí acabou, né? Exatamente. Aí isso fica antigamente era muito precário, né, tudo isso. Então, assim, aí você imagina, principalmente a necessidade maior de uma regulamentação mais rígida, foi quando a propriedade ela passou a ser privada e ainda como se viu para a base de crédito. Então, assim, como é que você ia por exemplo, você dá um imóvel em garantia. Como é que você sabe se não tinha outra garantia nisso? Exato. Então, foi necessário ter um local onde você concentrasse essas informações e você pudesse ter segurança nessas transações, né? Então, quando a gente pega esse tripé, autenticidade, segurança e eficácia, tudo que o cartório faz, no fundo, vai ter como pilar essas três funções, entendeu? Então, tudo que a gente for conversar aqui vai recair nesses princípios basilares.
Tá? Então, às vezes, o que a gente pensa que é burocracia, às vezes, na verdade, é uma segurança. Uhum. Pra Exato, partes. que é justamente a ponderação que eu quero fazer aqui. Quando eu pensei em lhe chamar, que confesso, foi uma das primeiras pessoas que eu coloquei para esse nicho, porque quando eu fui criar aqui, o pessoal daqui da TV me chamou para fazer o podcast, eu disse, cara, tudo bem, eu vou trazer nichos diferentes e tal. Quem eu vou trazer desse setor, desse? Quando eu vim de imóveis, ó, posso trazer um advogado imobiliário, posso trazer um corretor e posso trazer um tabelião. Então, nada mais justo que trazer você. Porque por mais que a gente que trabalha no ramo ache ruim certas coisas, práticas e tudo mais, tem essa questão da segurança jurídica, mas faz em miúdos. Muita coisa pode ser evitada de burocracia se o tabelião ou se o cartório de forma geral tiver interesse? Pode. É porque, assim, a gente também não pode utilizar a segurança jurídica para justificar toda e qualquer exigência, né? A gente está num papo aqui franco, né? Sendo realista, realmente tem alguns colegas que exageram nos detalhes, né? Que às vezes não é tão necessário, às vezes extrapola um pouco. Mas com jeito a gente vai resolvendo cada problema, né? E eu acho assim, também os instrumentos que a gente tem hoje vai permitindo que se diminua essa burocracia e que a prestação do serviço seja mais célere, né? Para você não ter que pegar fila. Até com tecnologia hoje em dia você já consegue acelerar processos que antigamente se demoraria muito, né? Então assim, como é que tá hoje em dia? Que isso é até um ponto que eu até utilizei muito na chamada quando eu fiz, que é a gente trazer a importância da tecnologia também dentro dos cartórios, né? Como é que você está exercendo hoje tokenização, certificado digital? Acho que é o que dá para a gente falar um pouco. Você imagina, quando eu comecei há 20 anos atrás, 21, em abril faz 21 anos agora. Tudo era muito mais difícil, assim, porque as certidões que a gente usa hoje na escritura, da receita, a gente tinha que fazer um requerimento, da entrada, entregar lá no protocolo, marcar o dia de pegar, entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente vai, entra aqui na internet, coloca lá o CPF, o CNPJ, sai na hora e tal. Acabou, se não entendeu? sair, que você vai ver com o contador. Vou ver a pendência, entendeu? Então, os processos de cálculo do ITIV, ITBI, né, que muitas pessoas chamam, a gente teria que fazer um cálculo, abrir um processo demorado, sabe? E hoje em dia, eu sei que a pandemia é uma tragédia, né, mas para a atividade notarial ela trouxe um avanço muito grande, que foi a prática dos atos eletrônicos, né? Então, isso é uma tendência, eu acho, natural, não só da atividade notarial e registral, mas do mundo, né? O mundo é digital. Né? Então, os cartórios não poderiam ficar longe disso. Né? Então, hoje em dia, a gente pode fazer a assinatura, a escritura de forma eletrônica, evitando deslocamento, evitando pegar fila no cartório. Então, assim, tudo isso vai contribuindo para que você tire um pouco dessa marca da burocracia, né? Então, a tecnologia, ela vem realmente para isso. Mas lembrando que a gente precisa, a gente tem a tecnologia, mas a gente não pode esquecer do tripé, que é o mesmo. E a segurança jurídica tem que ser resguardada, né? Quando começou a escritura eletrônica, ela é composta por duas fases. A gente gera um link através de uma plataforma nacional, que é o e-notariado, e você assina eletronicamente, mas você precisa de uma segunda etapa, que é a videoconferência com o tabelião. Certo? Então, assim, são duas etapas. Acho que primeiro você se cadastra, né? RG, CPF, não sei o quê, o cadastro normal. Você, na verdade, você pode fazer o cadastro prévio, ou a gente pode mesmo, o próprio tabelião lá, quando ele gera o PDF, você pode cadastrar a pessoa. Certo? Com os dados que você tem. Mas você tem que ter o certificado digital, o normal que você usa para receita. Ou se você não tiver condições, que isso é uma coisa boa também, talvez a pessoa não tenha condições de fazer o certificado normal, vamos dizer assim. Então, o cartório emite gratuitamente um certificado específico. Mas isso é bacana para quem for, né, tem uma condição financeira mais grave, né, um idoso, um enfermo, alguém que esteja acamado. Porque a ideia é que você garanta o acesso a todos, porque, de certa forma, quando você... O cartório ele é uma forma de acesso à justiça, tá? Que é um direito constitucional da parte.
Então, eu achei muito bacana essa iniciativa de você possibilitar um certificado digital de forma gratuita. Agora, lembrando assim, esse certificado ele só serve para assinatura de documentos eletrônicos. Se você quiser usar ele para receita, não. Aquele geral fim, serve né? para tudo. Entendi. Mas esse é específico para isso. Mas já é um avanço, né? Já é alguma coisa. Mas assim, mas você acredita que mesmo com esse avanço, a gente não discuta assim, mas é muito burocrático. Tem que assinar e depois a gente dá uma videoconferência. Aí eu disse, olha, pessoal, mas entenda. Você faz o seguinte, vai lá, pega uma fila, pega uma fichinha, vai lá, não sei o que. Entendeu? Então, assim, e também, você imagina, você transferir um imóvel, por exemplo, um imóvel caro de 1, 2 milhões, só com a senha, entendeu? É difícil, né? Assim, a videoconferência é basicamente para confirmar, olha, para você ver a pessoa, você... que não está tendo um tipo de fraude, né? Que não é uma pessoa que está interditada, sim, tá, né? Assim, então, é mais uma etapa de segurança para todos, entendeu? Não é questão de burocracia. Nesse caso específico é segurança, mas já eliminou aí bastante. Por exemplo, no final do ano passado a gente fez uma escritura e a vendedora ela estava em Portugal. Então a gente passou, sei lá, 5 minutos para resolver. Ela fez, eu não estou acreditando nisso. Fique aí, rapaz. Eu ia ter que pegar uma passagem. Não vejo custo, trabalho. Hotel, 7 horas para ir, 7 horas para voltar e eu resolvi aqui em 5 minutos. Né? Então, você vê que o tempo, com a evolução das ferramentas que a gente tem, a tendência é diminuir esse status de... Pegando esse gancho aí dessa questão da facilidade e tudo mais e tal, de que você pode evitar, realmente, a presença do tabelião pode evitar realmente fraudes, crimes, alguma coisa do tipo. O que é que você já pegou aí de coisa mais grave ou curiosa, ou algo que chamou muita atenção, que você lembra assim, que você, cara, isso aqui você teve que intervir, porque senão ia dar uma bronca maior lá na frente, alguma coisa assim? Olha, fraude, assim, a gente não escolhe os nossos clientes, né? Principalmente na parte de registro, né? Que, para quem não conhece bem, tabelião e registrador são funções distintas. Tabelião é quem prepara os documentos, a parte de notas, e o registrador é quem tem os livros, vamos dizer assim, que registra imóveis, nascimentos, casamentos, enfim. Então, assim, no tabelionato de notas você pode até escolher o seu cliente, mas no registro você não tem como, né? Então a gente vive realmente... e é inevitável a gente lidar com estelionatários, né? E isso que eu ia perguntar. Eu já passei por uma dessa, cara. Não vou dizer aqui o nome da cidade, mas começa com a letra U, aqui do Rio Grande do Norte, que reconheceram a minha firma. Eu nunca nem pisei nessa cidade. Pois é, mas assim, realmente não tem como evitar, e a gente tenta ao máximo, por exemplo, lá no meu cartório, hoje em dia a gente tenta realmente criar mecanismos para evitar isso, tipo biometria, entendeu? Investir em tecnologia para isso, você treinar melhor seus funcionários. A gente fez lá um curso de grafotécnico para você analisar melhor os cartões de autógrafo, enfim. A gente vai tentando evitar. O ato notarial, o ato praticado pelo cartório, ele tem presunção de veracidade relativa, né? Então, assim, o que a gente busca é dar uma presunção relativa de veracidade, dar uma segurança, mas que realmente, no caso de falsificação, poderá ser eventualmente anulado. Mas já teve algum caso, por exemplo, sei lá, alguém que já era casado 2 vezes, 3 vezes, eu digo assim porque deve ter casos também mais esdrúxulos, que principalmente no interior, que possa ser que tenha. Já aconteceu alguma coisa engraçada, alguma coisa que seja... Você imagine, em 21 anos de profissão, que eu não já... Por isso que eu fiz, não, deixa ele pensar em uma ou duas aí, algo que chamou a atenção para poder contar. Engraçado mesmo assim, teve lá no cartório que... Tem 2, assim, realmente, que chama a atenção. Então conta, aqui é para contar. Lógico que se puder, aí você né, fica à vontade. Porque às vezes, mais pela falta de conhecimento mesmo, entendeu? Assim, uma é que a cada transação você faz uma nova escritura, né? Então, assim, o pessoal foi lá no cartório para fazer a escritura, aí disse, a casa tem escritura? Tem. Aí ela pagou, aí pegou a escritura, botou embaixo do braço, obrigado, vou levar a escritura.
achando que aquele papel... Sim, entendi. Entendi. Quem tinha aquele papel na mão era o dono. Como se fosse uma nota que você vai... Quem tiver em posse daquele documento vai estar, é o proprietário. Dono, entendeu? Então, assim, a gente, não, olha, isso aqui, né, é a escritura dele. Mas não tem escritura? Eu fiz, tem. Ainda é minha, não comprei, tá aqui, botei embaixo do braço. Mas a gente precisa fazer outra, né? Rapaz, sabe uma coisa que me chama a atenção? Porque eu também trabalho no interior, então a gente já viu que às vezes as pessoas confundem um contrato particular que vai no cartório para reconhecer a firma e achar que esse contrato é uma escritura. É verdade. Porque só reconheceu a firma. Gente, uma coisa é você registrar o contrato. Porque tá carimbado, acha bonito. Exatamente, né? porque assim, você pode registrar o contrato, que é uma outra coisa, você pode criar uma escritura e o tabelião assinar, selo e tudo mais e tal, e você pode só reconhecer a firma. É verdade. Uma coisa que eu queria entender, qual é o grau de, digamos assim, de comprometimento de um cartório ao reconhecer uma firma, por exemplo? Ele pode sofrer algum tipo de sanção, alguma coisa assim? Ele pode sofrer algum tipo de sanção se ele não observar os trâmites para isso, né? Existem dois tipos de reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma por semelhança, que é aquela pessoa que foi lá no cartório, abriu um cartão, ficou arquivado lá, e chega um documento depois, você compara o cartão com o documento, não, tá igual, e reconhece. E o reconhecimento por autenticidade é que você tem que comparecer ao cartório. Que é o que é para carro, né? Para carro que já está começando mudar esse procedimento de forma eletrônica, né? Uhum. Mas assim, até então era exigido o reconhecimento por autenticidade, ou seja, você tem que assinar o documento lá, assinar um termo de comparecimento que você foi ao cartório e assim, por isso que os órgãos mais, vamos dizer assim, rígidos exigem autenticidade. Uhum. Porque um cartão por semelhança, você de repente é um pouco mais suscetível a um erro, né? Da pessoa falsificar ali e tal. A pessoa indo lá, só se ela tiver um documento falso, enfim, aí já fica muito mais... a complexidade fica maior, entendeu? Então, assim, se é um estelionatário, o cara faz perfeito, assim, é difícil você culpar, entendeu? Mas, se ele reconhece uma firma, sem ter um cartão de autógrafo, sem você seguir os trâmites, aí existe a responsabilidade. E o cartório, ele responde ao juiz corregedor, é o juiz, assim... todo cartório, ele tem Existe a corregedoria, que é a que controla todos os cartórios, mas é tipo assim, a corregedoria é o segundo grau, né? Como se fosse o Tribunal de Justiça. Porque você pode protocolar direto para o cartório para que ele avalie aquele ato e possa rever, né? E vamos dizer assim, o primeiro grau seria o juiz corregedor da comarca, o juiz corregedor permanente. Certo? Então você começa no juiz corregedor permanente, e caso você não fique satisfeito, você pode recorrer para a corregedoria. Entendi. Se você for direto para a corregedoria, às vezes ela recebe e encaminha para o juiz. Manda voltar para poder analisar o juiz corregedor. Uma dúvida minha que eu tinha, não era nem dúvida, era um comentário. A gente falou há pouco atrás sobre tecnologia e sobre burocracia e tal. Você acha que os cartórios mais antigos, eles meio que ficam relutando um pouco para poder adotar atos mais tecnológicos, para poder se aprimorar e tal, para poder manter realmente uma tradição, ou acha que a tendência é isso acontecer? Assim, acho que a grande diferença da nossa atividade com a atividade, vamos dizer assim, privada, porque a gente não pode esquecer que o cartório é um serviço público, né? É um serviço que é público, que é delegado para exercício do particular. Então a gente não escolhe o que a gente vai fazer. Existem normas e regras que nós temos que cumprir. Então quando vem essa necessidade de evolução tecnológica, já vem uma determinação do CNJ e todos têm que se adaptar. Você não pode escolher o que você... eu vou continuar aqui no... Então, em tese, qualquer cartório pode assinar digitalmente, assim, ele tem meios para fazer. Se ele quiser botar dificuldade, ele pode botar. Mas... Assim, na verdade, assim, o ato eletrônico ele não é obrigatório ainda, certo? Ele pode ser físico, certo? O cartório pode optar por realmente adotar o meio físico, né? Mas, assim, a gente vê que é uma tendência e assim... O serviço ele tem que ser eficiente, sabe, Vitor? É uma coisa que a gente tem que pensar não só no... Eu sou o dono desse cartório, né? A visão, na minha concepção, né, do tabelião registrador como eu posso prestar um serviço melhor para a sociedade, certo? Agora também acontece o inverso. Com os atos eletrônicos, eu ainda tenho encontrado um pouco de resistência
da população. Da pessoa. Porque a pessoa acha que um documento eletrônico, ele não sabe se tem a mesma validade, Entendi. que quer assinar ali o papel mesmo, a escritura, né? Então, Faz um pouco de sentido, a depender realmente do grau de conhecimento que aquela pessoa tenha com tecnologia e tudo mais. Eu, particularmente, sou fã, mas não posso achar que minha realidade é igual de outra. Eu estou numa bolha e tem outra bolha gigantesca maior. Mas é engraçado porque, assim, eu acho que a tecnologia, de forma geral, ela tem uma característica que é esse início é o início de barreira. É verdade. Tudo que envolve tecnologia, pode prestar atenção, que já a gente vai falar de investimento, mas, por exemplo, Bitcoin, criptomoeda, é algo que surgiu recentemente e que as pessoas têm um certo receio, medo, ninguém sabe o que é e tal. É normal, é uma tecnologia, mas que surgiu várias outras coisas depois, inclusive até o próprio setor de cartórios foi impactado pelo setor de blockchain, né? Vai ter algo também que vai acontecer. Exatamente. Então, assim, sendo que tecnologia é algo que as pessoas criam barreira no início, até chegar uma hora que você não consegue mais viver sem. Cartão de crédito. Verdade. Se você pegar cartão de crédito hoje em dia, quem é que vive sem cartão de crédito hoje? Lógico que tem, né, salvas, exceções e tal, mas se tornou algo tão amplo que todas as pessoas utilizam. Então você meio que deixou de ter aquela questão na necessidade de dinheiro físico, porque hoje em dia você tem um cartão. 20, 30 anos atrás não era assim. Não, só acreditava no dinheiro. No papel, né? Aí, às tal. Vezes, não vou fazer uma transferência aqui pelo celular porque vai dar um erro. Aí tem que esperar na boca do caixa lá, esperar a ficha fazer. A gente já até prefere quando não paga em dinheiro, sabe? Lá. A gente tem Pix, cartão de crédito lá no nosso cartório. Para você ver o quanto o dinheiro papel, né, a moeda papel, isso a gente pode falar depois sobre essa questão do dinheiro, ele vem se desvalorizando. Verdade. Porque quando você tem ele na sua posse, ele não rende, porque ele tá ali parado, né? Então você sabe muito mais que eu, inclusive especialista em investimentos. Não tava sabendo, tô sabendo um pouquinho antes da gente começar aqui. Então, assim, você tá com aquele bolo de dinheiro, você guardou debaixo do colchão, a inflação tá comendo. Verdade. Né? Então, quando você abre mão de ter o dinheiro físico em papel para ter realmente algo que venha no cartão de crédito, venha realmente em Pix, você consegue render. E outra coisa, a segurança, né? É você verdade. não tem aquela posse de dinheiro, aquela coisa. É verdade. Assim, a gente tem até estimulado, olha, pessoal, para todos, para segurança. Rapaz, eu vi cartório sem cobrar nem aceitar cartão, Luciano. Você sabe mais que eu. Você chega lá para pagar um negócio tipo R$2,77, aí lá vai a mulher catar 3 centavos, não sei o que, para poder pagar, porque não tinha. A gente usa bastante boleto bancário, cartão e Pix. Agora, assim, a gente não pode, né, dizer que não aceita lá. Não, lógico, né? Até porque nem pode, na verdade. Não pode, né? Assim, mas a gente estimula, né? A gente dá realmente as opções, entendeu, Vitor? Mas, assim, faz parte, né? A gente não pode querer que todo mundo mude para uma realidade, assim, nossa. E realmente, principalmente no interior, existe a falta de conhecimento mesmo, né? Então, eu acho que aos poucos as coisas vão evoluindo e vão melhorando. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu percebi que é uma certa, digamos assim, uma coincidência entre tabeliães que são concursados e que estão mais aptos à tecnologia do que quem é old school, quem é realmente de família e tudo mais. Eu sei que você tem um pouco de tá dentro do meio e tal, mas como é que é essa relação familiar nos cartórios de forma geral, assim, de pai para filho, daquela família todinha sendo alimentada por aquele... Porque é algo recente, essa exigência de concurso para assumir as vacâncias. Né? Na verdade, assim, você trabalhar no cartório, assim, se um tabelião concursado, você pode realmente ter várias pessoas da sua família, não caracteriza assim, nepotismo, né? Porque você está exercendo uma atividade, é um serviço público, mas exercido em caráter particular. Né? Mas quando você está provisoriamente no cartório respondendo ali, aí você já perde um pouco dessa questão do concurso. Na verdade, é porque a gente tem essa ideia, porque o concurso de cartório ele passou a acontecer mais de uma forma recente, quando o CNJ realmente... Isso, sei lá, 5, 10 anos, sei lá. 10 anos. Né? O meu concurso começou, eu acho que foi em 2011 e terminou em 2015. Pronto, tá vendo? Mais ou menos isso aí, 11 anos. Mas que foi uma revolução no Brasil, entendeu? Não foi aqui, né? Então o CNJ fez uma análise de toda a situação jurídica de todos os cartórios do Brasil e disse, tem que ser concurso público. Então, assim, a Constituição de 88, ela determinou que para você ser tabelião, registrador,
somente com concurso público. Então, essa questão de pai para filho foi no passado. Então, hoje em Entendeu? dia, então, digamos, um tabelião que seja realmente, que ele tinha vindo do pai dele e afins, ele não vai mais poder delegar essa função para um Não. filho ou qualquer Não. outra pessoa. O óbito, a aposentadoria, invalidez, enfim, uma perda do cartório por uma função que não foi exercida corretamente, é feito um novo concurso público. O cartório fica vago, realmente, e é feito um novo concurso público. Como você disse, é um concurso realmente bem concorrido, Eu só né? até perguntar como é que é o concurso em si, né? A prova, fases e tudo mais. Eu tive que realmente, apesar de já estar trabalhando na época, fazia 14 anos que eu trabalhava em cartório, mas eu tive que realmente me dedicar muito, aí abrir mão de muita coisa na vida para conseguir passar. E como é que foi esse... Tipo, você tava trabalhando, abriu o concurso, vou fazer, não vou fazer, cidade, tudo mais. Não, é porque, assim, eu acho que, como tudo na vida, você precisa de um gatilho, né? Tem que ter algo que ele motive a fazer determinada coisa. E o grande gatilho que eu tinha era, poxa, eu gosto tanto disso, mas a minha situação aqui não é definitiva, né? Eu era substituto, né? Se eventualmente eu tinha uma relação muito boa, né? Até hoje eu tenho uma relação muito boa, né? Mas, querendo ou não, um dia... Tchau. Mas um dia, assim, eu, sei lá, deu um problema de saúde, alguma coisa, eu estaria fora. Então eu disse, não, eu quero o meu cartório. Então isso foi o que me motivou a estudar. Assim, eu sou especialista mesmo em direito imobiliário. Eu sou pós-graduado, fui professor de direito imobiliário, mas tive que estudar os outros ramos também, né? Que porque vai, sucessões, né? Isso aí vai, é muita coisa que vai entrando, né? E do próprio cartório, assim, que eu não lidava todo dia, casamentos, nascimentos, eu era especialista mesmo na parte de imóvel, né? Que é o que eu realmente a minha paixão, entendeu? Assim, para mim não é peso nenhum trabalhar com isso. Né? Mas eu tinha que estudar as outras coisas também. Então eu acho que o grande gatilho foi esse, eu querer ter o meu cartório, né? Então hoje eu sou concursado e graças a Deus até o fim dos dias aí, porque não existe aposentadoria compulsória, né? No caso então assim, você pode trabalhar até quando você quiser, né? Então por isso que às vezes aparece, né? Um tabelião bem senhorzinho ali, tá ali sentadinho, às vezes quem exerce tudo é o substituto, né? Mas o tabelião tá lá cumprindo a função dele. A função dele, mas eu acho que quando você trabalha em cartório, aquilo vira sua vida, né? Eu acho que, por exemplo, se ele não for, talvez ele adoeça. É porque assim, né? quem tem o costume de trabalhar já a uma certa idade, eu acho que não é nem o financeiro. Exato, entendeu? É o combustível da pessoa tá vivendo. Acho que qualquer profissão, eu acho isso massa. Por mais que a pessoa não tenha condições de exercer, mas só o fato de ter o interesse de não ficar sem fazer nada em casa, é muito melhor do que... uma cena muito bonita que eu vi lá no terceiro ofício de Natal, o seu Armando Fagundes, lá, já uma idade bem avançada, mas ele tinha a mesinha dele lá e com carimbo ainda, né? Que hoje em dia a gente nem usa mais, mas ia lá, é como se a memória ali revivesse, né? Legal. Muita coisa. E eu, assim, eu olhava assim, realmente eu sou muito fã, era muito fã dele que já faleceu, mas deixou um legado aí pra gente. Meu amigo, então voltando, só a questão da questão da região. Eu acreditava que seriam 7 cartórios de Natal. Você já tinha dito então que tinha 8, 9. Então, isso tende a crescer, isso fica do mesmo jeito? Como é que está essa questão assim, né? Eu acho assim, como eu disse, a lei de organização judiciária é que define a necessidade, a quantidade de cartórios, né? E lógico que a gente tem uma tendência de crescimento, né? A gente vê aí o aeroporto chegou, São Gonçalo está crescendo muito, a gente vê empreendimentos ali surgindo em Extremóis, né? A própria... aquele loteamento, a condomínio tem com força ali, realmente ali pode sobrecarregar, dependendo, né? Aí na hora que vai abrir, então, você já vai abrir outro cartório. E aí se prepara tudo para poder fazer um concurso para o... aí você pode... Assim, quem já é tabelião, o registrador, você pode fazer um concurso chamado remoção, que é um concurso entre as pessoas que já são concursadas. Ele dá uma prioridade, né? Existe os cartórios destinados a ingresso, para quem está entrando. Normalmente mais afastado. E o concurso de remoção. Na verdade, eles seguem uma ordem, sabe? A cada 2 para ingresso, 1 para remoção, e eles seguem uma sequência de vacância.
Quer botar uma aguinha aqui pro seu amigo? Pronto. Aí... Mas engraçado, porque eu não sabia, porque assim, eu pensava que... É porque é semelhante a um cargo público, né? Um cargo público, quando ele fica vago, então ele é criado, e tem essa questão também de remoção, né? Transferência, e o concurso para... Mas o cartório ele tem essa peculiaridade, né? De você tem um concurso interno e tem regras próprias de... É como se fosse um concurso, a mesma prova, mas você vai concorrer com quem já é. Entendi. É mais ou menos assim que funciona. Entendi. É porque é um mundo muito diferente, assim, é um mundo muito tradicional, claro, muita gente sabe, sendo que ainda é desconhecido, né? Então tem coisas que a gente não sabe, certos atos, certos custos, nomenclaturas e tal. Muitas vezes a gente não sabe, tem gente que acha que quem cobra o ITIV é o cartório. Eu acho assim, a maioria dos problemas que surgem no direito imobiliário é exatamente falta de conhecimento. O seu exemplo aí foi muito bom, que você deu, que acontece muito. A pessoa às vezes tem um contrato ali, viu um carimbo da firma reconhecida, acha que é dele, entendeu? Então, assim, existe um trâmite para isso, né, que o próprio Código Civil ele estabelece que transações imobiliárias acima de 30 salários mínimos é da essência o instrumento público, né? Então, assim, existe uma forma prescrita em lei. Então, não é suficiente você pagar, né, e assinar um contrato. Existe uma forma solene que aí o tabelião vai exigir uma série de certidões, verificar se não existe débito, se aquela pessoa realmente podia estar vendendo o imóvel. Se ela tem o poder de vender, se ela podia estar vendendo naquele momento. As características do imóvel, se está tudo ok, entendeu? Então, e lógico que o tabelião, ele faz um trabalho em conjunto com o advogado, com o corretor, cada um no seu quadrado, mas com o intuito de atender o cliente da melhor forma possível, né? E com segurança porque eu enxergo o tabelião como um terceiro interessado, tem as duas partes, é o terceiro que vai fazer o seguinte, porque eu já vi, não é meme, nem brincadeira, mas é o seguinte, eu só pago se você me entregar, eu só lhe entrego se você me pagar. Isso acontece. Aí fica nessa. Tanto que acontece muito disso, de, por exemplo, pessoas que vão vender o seu imóvel só aceitam assinar a escritura vendendo quando faz o pagamento, mas o comprador faz, rapaz, eu só pago. Então é melhor ser banco lá, senão rapaz, eu já assinei a escritura assim, né? Já fui pro banco, lá na caixa da Presidente Moraes, chegou o vendedor, foi lá e tal, na hora que, tipo, era um funcionário do cartório, o cara e o pagador. Foi lá, fez o pagamento, recebeu o comprovante, pronto, agora sim e tal. Uma pergunta pegando esse gancho. Nesse exemplo, o cara foi lá, pagou, e agora o vendedor, rapaz, não assino não. E aí? Bom, aí o cartório, ele só pode praticar atos quando não existe litígio, tá? Então, você é imparcial, né, na situação. Então, se existe a recusa, né, da assinatura, aí o suprimento ele tem que ser judicial. Que aí, em caso, um advogado, acho que é a adjudicação compulsória. Mas aí teria uma obrigação de fazer também, entendeu? Você pode obrigar e criar uma multa diária enquanto a pessoa não assinar. Mas você teria que ter o contrato e realmente a prova da quitação, entendeu? Do mesmo jeito que o contrário. Se porventura o vendedor assina e o comprador na hora de pagar não paga, e aí tem essa questão, aí já é um direito creditório, né? Para poder receber. Exatamente. E você comprovar que não houve pagamento, né? Mas a praxe realmente você encontrar esse meio termo, né? Porque também o vendedor assinar sem ter recebido gera um certo desconforto, né? Mas o comprador, como já tem aquele contrato, se ele pagar e o cara não assinar, ele tem como executar, então às vezes, se você não conseguir chegar nesse meio termo aí, né, ou você marca no banco para assinar, né? Mas isso é interessante porque assim, o papel de vocês é dar essa imparcialidade, né, ser um terceiro interessado para poder fazer a coisa acontecer, para tipo, ó, tabelião, paguei, ó, tá aqui, ó. Né? E assim, o nosso papel realmente não é de advogado ali. Eu não tenho como ter lado, né? Por exemplo. Argumentar, né? Tá, tem que às vezes surgem problemas realmente assim que você fica tentando contornar, mas que tem limites, né? Por exemplo, lá no cartório a gente teve uma situação em que a gente fez uma escritura e o vendedor marido não assinou porque o nome da mulher ficou primeiro que o dele. Você imagina... na sequência da assinatura, na linhazinha para assinar. Porque quando a gente fez a escritura, lá na matrícula tinha o nome dela e o dele embaixo, e a gente fez seguindo a sequência lá, mas nada de hierarquia, o poder, só porque o nome dava primeiro. Tava primeiro no papel, no bolo de coisa. Não assina. Aí ele não assinou porque o nome dele estava embaixo, da mulher dele estava em cima e tal. E assim, os dois lá no cartório, a gente fica, olha, mas é a mesma coisa, então, não.
ter que mudar e já tinha assinado uma parte, a gente teve que refazer, enfim. Então, mas, como eu digo, a nossa função ali, trazendo mais uma vez o texto da lei, a função do tabelião é formalizar juridicamente a vontade das partes, né? Então, assim, a gente está ali não é para impor a nossa vontade, é colher a vontade das partes, o acordo, e transformar aquilo num instrumento que vai resguardar aquele negócio jurídico ou, enfim, ato jurídico que as partes celebram, entendeu? Então, a gente realmente não pode, assim, o advogado ele ainda até pode defender o seu cliente de uma forma diferente, mas o cartório ele não tem lado, né? Eu estou dizendo isso na teoria, né? Às vezes tem pessoas que, às vezes, extrapolam um pouco, né? Mas estou dizendo na forma que eu exerço a minha profissão. Eu tento intermediar alguma coisa ali, mas a gente, no caso da compra e venda, a gente não trabalha nem para quem vende, nem para quem compra. É para que o negócio jurídico seja feito da forma correta e de acordo com a legalidade. Algo que, naturalmente, a gente teria que tocar nesse assunto é a questão de custo. Por que é tão caro certas coisas, uma escritura e tudo mais, que, na minha opinião, isso acaba distanciando muita gente de fazer certos atos, porque é muito caro. Você vai comprar um apartamento, um exemplo, de, sei lá, 300 mil reais, a escritura vai ser 15, né, 18, sei lá, e tive escritura, registro, tudo mais e tal. Então, pô, o cara meio que mobiliava o apartamento. Então, rapaz, eu não vou deixar de escriturar para poder mobiliar o apartamento. Então, assim, por que é tão caro? Vamos lá. Primeiro assim, quando a gente fala em custo de transferência, o custo de transferência não é só cartório. Né? Isso. A gente tem o imposto de transmissão da prefeitura, a gente tem, em algumas situações, o laudêmio, às vezes tem as taxas do tribunal, Ministério Público, associação, que é o FCRCPM, FUNAF, que é da Procuradoria do Estado, enfim, uma série de tributos e a parte realmente do cartório. Né? Então, primeiro, com tributos nós não temos controle. Né? Assim, não, isso eu sei. Isso aí a gente realmente... muitas pessoas perguntam... Laudêmio eu acho um negócio já fora passou, do normal. Né? Isso aí Laudêmio, já passou. só para contextualizar aqui, explica só um pouquinho o laudêmio, porque às vezes a pessoa paga sem saber. Porque tem imóveis que fica bem distante da linha marítima, digamos assim, e paga laudêmio. Então explica para o pessoal só o que é o laudêmio. Existe o laudêmio federal, né, que ele incide nas transações nos terrenos de marinha, que são aqueles que estão na linha pré-mar média de 1831. Então você imagine, onde é que estava o mar em 1831? Né? Quem já sabe? Só vai dar registro, não sei o quê. Trabalho, enfim. Então, assim, são coisas realmente muito antigas, mas os imóveis que se enquadram nessa situação, você paga o laudêmio federal nas alienações onerosas. Existe o laudêmio também decorrente da enfiteuse, que é o caso Natal. Aqui tem vários imóveis que são fureiros ao município. Aqueles que estão ali de Areia Preta até ali a Mogoveia, eles são fureiros ao município e incide o laudêmio também. Mas o Código Civil de 2002 ele não permite novos aforamentos, mas o que já existe continua. Exato. Só voltando então para a questão do custo. Então, por que é tão o alto custo de certas escrituras e tal? Porque até onde eu sei, né, não são vocês que delimitam, né? Normalmente é o tribunal que delimita, né, que passa realmente as custas. Isso é nacional, isso é estadual, a variação de preço é muito grande entre os estados, como é que tá aí? Na verdade, assim, as custas, elas variam conforme o estado, né? Não existe uma tabela nacional hoje, né? O pessoal fala que um dia vai ter, mas a realidade local ela realmente muda bastante de um estado para o outro. E assim, um detalhe que às vezes as pessoas não observam é que assim, a remuneração do cartório também, o tabelião ele responde com o seu patrimônio pessoal. Entendeu? Então, como todo negócio, quanto maior o risco, às vezes tem um retorno. Como assim ele responde assim, caso venha acontecer alguma fraude? Não, por exemplo, se ele causar um prejuízo a alguém no ato que ele pratica, ele responde com o seu patrimônio. Com o seu patrimônio. Entendeu? Então, você conhece assim casos de tabeliães que vêm que no estado não, mas no estudos jurisprudenciais sim. Né? Mas aqui no estado eu não conheço nenhum caso não específico. Mas realmente varia, mas quando você, talvez, né, com o avanço tecnológico, com a diminuição de custos, né, assim, você consiga haver um equilíbrio maior. Né, porque hoje em dia, principalmente com esse desenvolvimento de
de educação financeira, o que eu me incluo em propagar isso também, eu vejo quantas pessoas estão começando a fazer conta e ver o quanto custa de fato você ter a propriedade do imóvel e o quanto também custa você ter a posse. Posse no sentido de aluguel, de você usar, de usufruir aquele imóvel. E essa questão dos investimentos também eu sei que você gosta muito, eu queria até ter mais tempo para poder conversar bem muito aqui sobre isso, mas vamos lá. Para alguém que tem interesse em comprar um imóvel, escriturar, pagar tudo e começar a morar, realmente o custo é muito alto. E algo que me chama a atenção é a questão da variação de preço de aluguel. Né? Então, assim, quando você consegue ver, existe uma proporção média, aí já parte para o meu setor, já que você já deixou de ser corretor de imóvel, que você consegue ter assim, em torno de 0,5% do valor do imóvel, é a média do valor do aluguel. Né? Então, assim, se você fosse pegar esse dinheiro em algum tipo de aplicação financeira, até com baixo risco, com a Selic do jeito que está hoje, tipo, pagando 2 dígitos já, então você consegue ter rentabilidades melhores e consegue deixar de ter um imóvel para poder ter o aluguel. Você, nesse meio, você vê que as pessoas estão cada vez menos comprando imóveis e alugando mais, assim, você consegue ter uma noção? Não, eu queria começar a entrar nesse pouquinho dos investimentos para a gente poder falar um pouquinho disso. Na verdade, assim, sabe, Vitor, só complementando a questão do custo, a gente já entra em seguida nesse detalhe aí. Eu acho que o imóvel bom é o imóvel regular, entendeu? Eu acho que é questão de valor realmente, né? Aquele imóvel que é regularizado. Então eu sempre aconselho assim, sei lá, se você tem, porque não adianta a gente tem que tratar a situação que a gente diz que a gente tem hoje, né? Então a gente tem hoje vários impostos e eu acho que não adianta. Se você tem, sei lá, 200 mil para comprar um imóvel, sei lá, procure um de 180, 190, mas é melhor que você transfira e evite risco, porque eu acho que assim, depois de tantos anos de profissão, eu vejo que a maioria dos problemas de direito imobiliário decorre de falta de transferência, né? Que aí se você pegar uma pessoa que não é correta, vende para outra pessoa, E falecer, uma procuração, que a pessoa, aí chega uma dívida, uma penhora, entendeu? Então, assim, e a gente não está falando de uma caneta, né? Que se você perder, você compra outra. É um imóvel, né? Então, claro, é muita dor de cabeça, né? Mas, de certa, já partindo também para essa questão da aquisição de imóveis, eu já penso assim, diferente. Eu achei até que na pandemia o mercado, ele não realmente... foi, deu uma... Aqueceu, que eu achava que ia ser um pouco diferente, mas assim, mudou o perfil, as pessoas querendo um espaço melhor na sua casa, um lazer, você tem passado isso, mais tempo em casa, exatamente, tem procurado mais opções de lazer no seu próprio condomínio, entendeu? Então, assim, procurado realmente, você vê nos condomínios maiores, ali próprio Alphaville, Porto Brasil, a gente viu que realmente o preço mudou muito, que eles têm grandes opções. Alphaville dobrou para mais de entendeu? preço. Então, assim, opções de lazer, né? E, além de tudo, o imóvel, assim, tradicionalmente, já no Brasil, ele é uma forma de investimento que dá segurança, né, para as pessoas que, assim, que conhecem um pouco ainda as outras opções, né, como o mercado de ações, né, do própria renda fixa, que se baseia muito assim nas opiniões do gerente, ali não tem muito... É porque antigamente, eu sempre falo a respeito disso, dessa ausência de conhecimento financeiro, de educação financeira que a gente não teve, eu acredito que você também não teve no colégio, né? Ninguém tem, então a parte da curiosidade, a pessoa que tem que querer aprender, ou então alguém que vem realmente lhe orientar para isso, e aí você tem também várias sequências históricas que venham causar esses problemas, confisco de poupança, hiperinflação, foram coisas que foram acontecendo e começaram a distanciar as pessoas de aplicações financeiras, de investimento de alto risco, porque, pô, se eu deixo meu dinheiro parado na poupança, chega o governo, vem e toma, pelo amor de Deus, entendeu? Então, quem viveu aquela época... Eu não vivi isso. Exato, mas eu também não, mas eu que... estudando a respeito disso, eu vi o quanto deve ter sido prejudicial. Muitas pessoas se mataram, muitas pessoas passaram por problemas gigantescos. Então, tanto que eu tenho... Pronto, esse livro aqui, ele conta isso. Eu sempre gosto, nos programas aqui, de vez em quando eu conto. Gente, esse livro aqui, sensacional, uma breve história da economia, Crash. Cara, esse livro aqui, ele conta muita coisa bacana, ele conta dessa época também, como foi de Collor, tudo mais, aquela pressão do dinheiro, tudo mais, e vejo o quanto se tornou frágil para a cabeça da pessoa aquilo ali. Então, por isso que a educação financeira é importante para a pessoa começar a entender que não é mais naquela época, não é mais daquele jeito, existem sim
artefatos, mas que os imóveis existem, não é só comprar uma casa, comprar um terreno, tem muitas coisas, você pode comprar e alugar, você pode fazer um BTS, você pode alugar, você pode ter fundos imobiliários, então assim, eu tô vendo aqui, falta 3 minutos para acabar o programa, eu queria mais tempo para poder conversar. Mas você, como tabelião, alguém que está na função pública e vê pessoas também, você acha que essas pessoas também estão começando a despertar para investimentos, para alguma coisa assim, ou realmente é muito old school, muito tradicional? Não, eu acho que tem mudado um pouco o perfil realmente. Eu acho que o acesso à informação hoje tem possibilitado isso, né? Que às vezes você... eu particularmente, eu comecei a gostar de investimentos assim, lógico que não sou especialista como você. Você é marqueiro, rapaz, desde conversa. Mas eu gosto, assim, eu sou curioso, na verdade. Eu gosto muito de aprender e faço alguns investimentos também. E eu só gosto realmente de investir naquilo que eu conheço. Isso. Né? Então... Esse é um pilar extremamente importante. Então, realmente eu não sou expert, mas sou curioso e gosto muito de estudar investimentos também. Assisto olha aí, coisa boa. Programa, meus vídeos, programas, vídeos, mas tá certo. Assisto, acompanho aí do seu Instagram. Legal. Muito bacana o seu conteúdo. E aproveito aqui para parabenizar pelo seu conteúdo. Muito bacana. E eu acho que uma coisa que, assim, a gente precisa, né? É verdade. A gente vê realmente educação financeira... na minha opinião, era para ser uma coisa da escola já. Eu tenho esse pensamento desde a época da graduação de Direito, que era para a gente ter direito constitucional no ensino médio, né, realmente colégio, e educação financeira. Eu acho que eram dois pilares que são ausentes. Meu amigo, queria te agradecer, tá olhando aqui, infelizmente nosso tempo já foi. Queria parabenizar por você, pelo trabalho que você faz, queria agradecer pelo aceite de ter vindo aqui, realmente é uma honra para a gente ter uma pessoa como você aqui. E acho que é isso. Queria que você falasse aí pro pessoal que você querer fazer as suas palavras finais. Eu que agradeço, né, a oportunidade, é uma honra estar aqui. Principalmente com você que tem feito um trabalho muito bacana de educação financeira. Tão importante, era muito bacana que as pessoas soubessem como é importante você ter essa base, né? Verdade. E eu vejo, assim, poucas pessoas se dedicando isso a você, principalmente aqui no nosso estado. Eu tenho certeza que já você, se não é já, uma referência para a gente aqui. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Não, foi engrandecedor. Eu quis muito trazer para cá porque exatamente, se a gente fosse um podcast desses de internet que é gigantesco, de 3, 4 horas, você consegue conversar mais. Mas nosso tempo é curto, mas deu para conversar muita coisa boa. Então, pessoal, para você que sabe aqui, toda quinta-feira, 22 horas, vai ter um programa muito bom para você, com convidados bacanas que vão trazer histórias. Teve história engraçada também, com pessoas realmente ali no cartório dele. Enfim, nosso programa é bem diversificado. Já tivemos aqui vários tipos de pessoas diferentes, profissões diferentes, e esse é o nosso lema. A gente trazer coisas boas, a gente extrair coisas boas de pessoas que construíram. E ele foi um desses. Então, quinta-feira, 22 horas aqui na TV Futura e no YouTube, sexta-feira, meio-dia. Beleza? Valeu! Realmente Cast. Oferecimento Bioextratos Cosméticos Naturais e Wise, agente autônomo de investimentos contratada ao BTG Pactual.